20 minutos com um diálogo franco e aberto. Cláudio Apolinário apresenta Debate da Vida. Bom dia, uma ótima quarta-feira para você que está aí na Sintonia 96.5, você que está no vidafm.com.br, nosso app Vida Play também. Uma ótima quarta-feira para você. Tá começando mais um Debate da Vida e convido você para ir lá nas nossas multiplataformas para você assistir ao Debate da Vida. Lá no nosso Instagram, no nosso Facebook e no nosso canal no YouTube, Eu Tô na Vida. Vai participar junto com a gente também através do nosso WhatsApp, que é o 12997472010. Não é, Cláudio? É isso aí, Simone, muito bom dia, muito bom estarmos juntos para mais um debate. Os debates têm sido acalorados, sim, né? Ultimamente, cada dia, né? Cada dia nós temos crescido aí nos conteúdos e muitas pessoas ouvindo o nosso debate. Então eu já quero convidar você a compartilhar com as pessoas que você conhece. Nós estamos transmitindo ao vivo pela Rádio Vida 96,5. Estamos transmitindo pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram /Eu Tô na Vida. E estamos transmitindo também pelo Vida Play, pelo vidafm.com.br. Então em multiplataformas aí, transmitindo o nosso debate. Você só perde se quiser, né? Temos ouvintes aí do Japão, temos ouvintes em Portugal, ouvintes em Massachusetts. Então em todos os lugares do mundo aí nos ouvindo, a tecnologia ela tem trazido este benefício, esta possibilidade de nós crescermos a audiência em outros lugares além daquilo que pega o dial. Embora a rádio pegue aí muito longe, né? Partimos de São José dos Campos, mas vamos até o sul de Minas, divisa com o Rio de Janeiro, litoral norte e aqui para a capital. Pega ali a parte de Guarulhos, pega ali partezinha da Zona Leste. Estamos aí crescendo na audiência e você é quem faz o nosso programa, você é quem faz o nosso debate. O tema de hoje é: devemos usar óleo ungido? A gente vê aí no meio cristão, no meio evangélico, pessoas que concordam, pessoas que discordam, mas a gente precisa saber o que a Bíblia diz, né? O que a palavra de Deus diz sobre isso e se nós devemos olhar óleo ungido, mesmo porque nós temos hoje aí óleo ungido de Israel, óleo ungido, e aí tem vários tipos de óleo ungido, existem inclusive empresas que vendem óleo ungido com cheiros específicos, ou é mirra, e aí vai. É verdade, tem vários cheirinhos. Tem vários cheirinhos. Mas será que esses que vendem assim já são ungidos mesmo? Será? Então, eu lembro do meu avô, Pedro Apolinário, pai do meu pai. Ele era um homem muito humilde, mas um homem que tinha uma comunhão muito grande com Deus. E quando ele chegava em casa, a gente estava doente, e veio dessa cultura de usar o óleo ungido, né? Ele pegava e falava assim: ô Darva, chamava a mãe de Darva, ô Darva, vai lá na cozinha e traz o óleo. Ela pegava, era o óleo de cozinha mesmo. Ele colocava numa colherzinha, ele orava pelo óleo e colocava na testa da gente e orava por nós, né? E eu sentia um negócio quente assim na testa. Eu falava, cara, esse óleo ungido, esse é do bom. É do bom, porque já foi ungido ali na hora, né? Exatamente. Aí teve um dia que eu falei pra ele assim, eu vou, mas o senhor ora, dá o óleo ungido e me dá o remédio. Qual é que faz efeito? Ele falou, filho, a gente ora, unge e dá o remédio. Se o remédio fizer efeito, foi Deus que usou os homens para dar inteligência e curar com o remédio. Eu falei, então tá tudo certo. Vamos tomar o remédio, tá tudo certo. Então a pergunta de hoje é: devemos usar óleo ungido? Você pode participar da nossa enquete através do Facebook e do Instagram. No Instagram, vai lá no Stories do Instagram, ok? No Stories, você clicou lá, você responde a nossa pesquisa. Ou através do Facebook, você entra na transmissão. Estamos transmitindo agora ao vivo. Entre na transmissão e lá já vai ter a nossa pesquisa. E você pode mandar também a sua opinião, tanto nas mídias sociais como através do WhatsApp da Vida. Isso, que é o 12997472010. E lembrando a você, vai gravar um vídeo? Pode mandar, claro, seu vídeo pra gente, o seu áudio, 30 segundos, tá? Grava só 30 segundos o seu vídeo ou o seu áudio, ou a sua mensagem de texto também, pode ficar à vontade. Aí você é quem escolhe. O vídeo sempre tem preferência, né, Cláudio? Exatamente. A gente sempre fala isso. É por uma questão muito simples, né? Como agora a rádio não é mais apenas rádio, Sim. Agora virou praticamente televisão, né, colocando aí em todas as mídias sociais, né, YouTube, Facebook, Instagram. Se você manda por vídeo, fica lá a tua imagem, então esteticamente fica mais bonito. Então Com você certeza. contribui com o nosso programa, mandando aí o seu áudio ou mandando o seu vídeo. Lembrando que a Rádio Vida, ela inaugurou, ela inaugura, a inovação veio da Rádio Vida de colocar o ouvinte
ao vivo, né? em vídeo. E gravar vídeo, grava de ladinho, que é melhor. Fica mais bonito, né, Cláudio? Fica mais bonito. Se você tiver alguma limitação do seu celular, porque tem gente, Simone, que programou o celular para ser somente na vertical. Aí não tem jeito. Pode mandar que a gente põe do mesmo jeito. Mas se puder ser de ladinho, pega a tela inteira, fica mais bonito. Então você manda lá pro 12997472010. Maravilha. Então estamos aqui hoje presencialmente com o pastor Paulo Henrique e também com o reverendo Frank Crete, que vão discutir o tema aqui ao vivo. E no terceiro bloco teremos a participação do pastor Cleverson Vale, que também vai contribuir com o nosso debate. O pastor Paulo Henrique é mestre em teologia e em cultura judaica, formado em línguas clássicas e vernáculas pela USP e é reitor do Instituto Teológico ITSID, além de pastor da Assembleia de Deus de Interlagos. O reverendo Frank Crete é pastor presbiteriano, mestre em teologia e mestrando em psicologia e distúrbios do desenvolvimento. Ele também é capelão universitário e foi por 14 anos diretor da Faculdade Presbiteriana Sul-Brasileira, FATESU, em Curitiba, e professor de matérias como religiões comparadas, calvinismo, doutrinas básicas da fé cristã, dentre outras. Então a minha satisfação em receber os dois aqui hoje para o nosso debate. Eu começo então com o professor Paulo Henrique, que terá 1 minuto e meio para fazer a sua consideração inicial sobre o tema de hoje. Devemos usar o óleo ungido? Seja bem-vindo, querido. Bom, olá, graça e paz a todos, Deus abençoe todos os irmãos. Cláudio, um prazer imenso estar aqui mais uma vez para compartilharmos as riquezas e grandezas do reino de Deus. Reverendo, Deus abençoe a sua vida, já te amo antes de conhecê-lo. Queridos, um tema que é interessante e importante para a igreja brasileira em si, né? Tanto o pentecostalismo quanto o neopentecostalismo se valem desta utilização. E nesse feito nós vamos defender que sim, que o óleo ungido ele deve ser utilizado. Nós vamos defender que é sim uma doutrina para a igreja, mas da maneira moderada, porque as pessoas utilizam o óleo ungido de forma exacerbada, não só o óleo, mas várias outras coisas. Eu conversava ali com o reverendo sobre a questão dos extremos, e isso é muito preocupante. Em que ocasião nós devemos usar o óleo ungido? Na ocasião de curar os enfermos. É isso. Os extremos, ao longo do tema, nós vamos tentar explorar e defender a não utilização destas formas. Ok, então, consideração inicial feita pelo PH, famoso PH, Paulo Henrique, professor Paulo Henrique, dando a sua consideração, mencionando que deve ser utilizado, dizendo que para as igrejas pentecostais e neopentecostais é uma doutrina e também usado com moderação para a cura de enfermos. Reverendo, 1 minuto e meio para a sua consideração inicial. Bom dia a todos os queridos, mais uma vez, prazer enorme estar aqui. Deus abençoe os presentes aqui, pastor Paulo Henrique, pastor Cláudio, os ouvintes. O tema é bom, o tema é atual e o tema é importante. O pastor Paulo Henrique já deu a dica, porque há muito extremo, existem muitos usos completamente errados e antibíblicos do uso da ideia do óleo. E esse é o nosso grande medo. As igrejas reformadas não têm a prática de ungir com óleo, porque nós temos muito medo, apesar de só haver um texto bíblico, um único, que é o de Tiago, nós vamos ver mais para frente, que poderia nos orientar a fazê-lo para a questão de enfermos, usando o óleo também como um símbolo. Nós temos muito medo de superstição, muito medo de transformar esse ato num ato de curandeirismo, botar o poder no óleo, botar o poder no ungidor, usar de magismo, de benzeção, transformar isso em benzeção, transformar isso em comércio. Tem gente vendendo óleo ungido por aí, você compra, já está ungido, já alguém lá ungiu, e aí quem ungiu, né? Que poder, que tipo de óleo? E nós vamos ver que a Bíblia fala desses tipos de ação. Então, a nossa posição é que, se é verdade que não há mesmo uma proibição específica, e a partir do texto do apóstolo Tiago poderia até haver uma orientação para um uso específico, é verdade que isso tem que ser feito debaixo de muita oração. E lá no texto nós vamos ver depois, a ênfase nem é o óleo, a ênfase é a oração, a ênfase é a confissão de pecados e não o óleo. Se não tiver óleo, pode orar do mesmo jeito,
e Deus pode curar do mesmo jeito. Maravilha. Bom, então temos a consideração inicial feita pelo reverendo Frank e também pelo professor Paulo, e os dois citaram a questão de orar por enfermos. Só que nós vemos hoje uma prática, inclusive, de ungir a carteira de trabalho, de ungir peças de roupas. Será que isto há pressuposto bíblico? Será que há alguma proibição bíblica? Qual é a máxima bíblica para isso? E a ideia do nosso debate, o propósito do nosso debate, não é ter um debate apenas para criar conflitos, mas muito pelo contrário, para que traga entendimento e crescimento para nós no que diz respeito à nossa vida cristã. Nós vamos ouvir agora então os áudios retirados da internet. O primeiro áudio do da Donizete Pessoa, que é uma pastora, e ela diz que o óleo no Antigo Testamento era usado para ungir os doentes, sacerdotes e objetos do templo, e quando Moisés passou o sangue do cordeiro nas portas, nos umbrais das portas, isto era um tipo de unção. Jesus nos enviou o Espírito Santo e o óleo é um símbolo do Espírito Santo. Engraçado que, com relação à consideração dela, tem muitas pessoas, tem muitos crentes que já andam com o óleo na bolsa. Já anda com óleo na bolsa, ou seja, qualquer probleminha já pega lá o óleo e manda o óleo para cima. Isto, então, o pastor está dizendo aqui que é magismo. Bom, segundo áudio do Paulo Júnior, que é um pastor muito polêmico também. Ele é pastor e escritor, e ele diz que no Antigo Testamento o óleo servia para ungir utensílios do templo, e essa unção não se aplica no Novo Testamento porque foi substituída pelo Espírito Santo. Vamos ouvi-los. Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15, que diz assim, ó: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, e ser-lhe-ão perdoados. Tem pessoas que dizem que só se pode usar o óleo para ungir os doentes, nada mais. Mas na realidade nós podemos ver vários casos na Bíblia onde foram ungidos sacerdotes, onde foram ungidos objetos do tabernáculo e objetos do templo. Mas veja só, Deus mandou Moisés como se fosse uma unção. Quando ele passou o sangue do cordeiro na verga das portas das casas dos israelitas antes de eles saírem do Egito, para evitar o anjo da morte, né? Aquilo ali era um tipo de unção. Então você pode dizer assim, então eu posso ungir a minha casa, eu posso ungir o meu carro, os teus filhos, a tua família, você mesmo? Claro que pode. Então, se era correto ungir com o sangue, hoje nós temos o sangue de Jesus, mas o próprio Jesus nos enviou o Espírito Santo, e o óleo da unção é um símbolo do Espírito Santo. E entre você ungir a tua casa, ungir os teus bens com um óleo abençoado, pedindo a proteção de Deus, é muitíssimo melhor do que você chegar na tua casa e falar coisas que desagradam a Deus e sem querer consagrar as tuas coisas ao inimigo. Eu acredito que não tem nenhum problema, porque é um símbolo do Espírito Santo, e o Espírito Santo nós queremos conosco sempre. 96.5 Debate da vida. O óleo virou inseticida, tem demônios o óleo. Para que foi instituído o óleo? Para ungir os utensílios do templo, em sinal de consagração. A palavra consagrar quer dizer separar. Então quando ungia um candelabro, era para separar aquele candelabro para o uso do templo. Agora vamos aplicar aqui no Novo Testamento. Ainda que fosse válido, pastor, unge o meu carro. Não, mas a Bíblia fala para ungir utensílios do templo. Seu carro não faz parte do templo. Essa unção não se aplica no Novo Testamento. Por quê? Ela foi substituída pelo Espírito Santo. Mas que servia? E para ungir pessoas tem base? Só se ungia duas pessoas no Antigo Testamento: o rei e o sacerdote. Ungia. No Novo Testamento, quem unge rei e sacerdote? O Espírito Santo. Ele é o óleo da unção. E no caso de enfermos, também não é bíblico. Opa! Mas Tiago não fala? Se está alguém enfermo, unja com óleo, chama o presbítero para orar. A oração da fé curará o enfermo. Aquele óleo era medicinal. O que Tiago está ensinando é: se está alguém enfermo, passa remédio e depois ora. E ele ainda diz quem é que vai curar, não é o óleo. A oração da fé curará o enfermo. E tem gente usando esse óleo aí, trazendo de Israel. Meu Deus do céu. Aliás, isso aí virou um meio lucrativo. Tem 50 milhões de crentes. Se você conseguir vender um vidrinho para cada um,
você já está milionário. Você está entendendo? Paganismo. O pastor Paulo Júnior, como eu disse no início, né? Ou seja, ele é sempre polêmico, né? E ele bate pesado aí, dizendo, inclusive, que é paganismo. Ele fala em paganismo. Ele terminou com a palavra paganismo e começou com inseticida, né? Então você vê que ele pegou bem pesado aí. E já no caso da pastora que falou, pastora Donizete, ela menciona aí que o óleo seria um símbolo do Espírito Santo, então não haveria problema nenhum usar o óleo, né? E quando ela falava, eu pensei no carro e o Paulo Júnior acabou falando sobre isso, que é o fato de muitas pessoas hoje em dia, inclusive, quando compram um carro, vão até o pastor e pedem que o pastor unja o carro. Então o pastor vai lá, ele unge o banco, ele unge a porta, ele unge o motor do carro. Isto é correto? Isto é errado? Nós devemos usar o óleo ungido? Nós queremos a sua participação, queremos a sua opinião através das nossas mídias sociais, YouTube, Facebook, Instagram, /Eu Tô Na Vida, e também através do nosso WhatsApp da vida, que é o 12997472010. DDD 12 997472010. A sua participação é muito importante para nós. Eu volto então com 3 minutos para o reverendo Frank, depois 3 minutos para o PH, 3 minutinhos para explanar. O senhor vai ter mais 1h30 depois, fique tranquilo. 3 minutos é pouco tempo, mas vamos lá. 3 minutos, querido. Olha, o óleo aparece no Antigo Testamento. Deus mesmo manda em Êxodo capítulo 20, versículos 22 a 33, Moisés preparar um óleo específico para unção dos utensílios do templo, unção dos sacerdotes, Arão e seus filhos, por consagração ao ministério pastoral. Então, uma situação específica, e no capítulo 40 de Êxodo, versículos 1 a 15, a ordem é essa: unge o tabernáculo, o sacerdote, e não unja mais nada e nem ninguém. Está escrito isso lá. Nenhum outro homem, nenhum outro objeto com o óleo específico para essa unção. 1 Samuel 9, 16, 17, Deus manda o profeta Samuel ungir com óleo o rei Saul. É uma unção para reis. Isaías 61, 1 a 3, a palavra profética de Jesus Cristo como ungido do Senhor. Então nós temos que no Antigo Testamento o óleo é um símbolo para ungir sacerdotes, reis, profetas, que são representação do quê? Do sumo sacerdote, rei e profeta, Hebreus 1:9, que é Jesus Cristo. Então, hoje em dia, não se pode usar nenhum tipo de unção de óleo baseado em textos do Antigo Testamento, porque eles não cabem para nós hoje. Eles já foram aqui, e por mais de 20 vezes aparece unção com óleo no Antigo Testamento, eles eram usados de forma específica. O azeite representava a vida, a fartura, e o óleo é citado também como fonte de alimento. No Novo Testamento, nós temos 5 passagens que citam unção com óleo. Dessas 5, Lucas 7,46 diz que Jesus fala da unção, tem os seus pés ungidos com unguento, que é um óleo hidratante, perfumado. Evidentemente aqui não há nenhuma referência a um tipo de unção religiosa. Lucas 10,34, na parábola do bom samaritano, Jesus informa de forma clara e inequívoca que há o uso de um óleo medicinal que, junto com o vinho, possivelmente o vinho enol, que também era medicinal, ajudava a curar as feridas, pois era remédio. Hebreus 1:9 cita Isaías e cita Salmo, referindo-se claramente a que aquela unção é a unção do Messias, não era nenhum tipo de coisa. Então sobram aí 2 textos, Marcos 6:13 e Tiago 5:14. Antes de chegarmos a esses textos, como eu vou ter tempo, eu quero fazer algumas considerações para os nossos ouvintes saberem. Primeiro, a Bíblia cita 4 tipos de unção. A primeira eu já citei, é a unção religiosa, cujo termo é carisma, no grego, é um símbolo da ação, da unção de Deus, do Espírito Santo de Deus, do poder de Deus sobre o rei, sobre o sacerdote, sobre o profeta. Esse tipo de unção não existe hoje mais, porque Cristo levou sobre si toda essa unção, então toda essa simbologia hoje está posta em Cristo. Depois, Lucas 7:37 e 38, cita a palavra óleo como unguento, que também era um tipo de remédio. A citação de óleos medicinais, também chamados de bálsamos, em Lucas 10:34, e
e de vinho como remédio, em 1 Timóteo 5:23, em pasta de figo, Isaías 38:21, óleos que amoleciam as feridas e ajudavam na cicatrização, Isaías 1:6. Então o óleo aqui é remédio. O próprio Jeremias 8:22 pergunta: não há mais bálsamo em Gileade? Não há mais médico? Há médicos na Bíblia e há remédios na Bíblia. Gênesis 52, 2 Crônicas 16:12, Isaías 3:7, Lucas 8:43. O próprio Lucas, Colossenses 4:14, era médico. E havia ainda um quarto tipo de óleo, o óleo fúnebre. Mateus 26:12 e Lucas 23:56 eram óleos conservantes, conservadores, que preparavam o corpo para o sepultamento. Os termos gregos para unção com óleo são aleifo e caris, ou crisma. Crio ou crisma. Então o termo aleipo é o termo medicinal, era o termo usado popularmente ali para a unção de um óleo que fosse medicinal. Então, é preciso já começar por aí. Nós temos que ver que óleo que nós estamos falando. Se um óleo que vem ungido de forma sobrenatural ou se um óleo que é remédio. Nós vamos ver que é remédio. E depois, já que meu tempo acabou, eu continuo a explanação mostrando... Ok, mas só pra gente matar, pra senhor não perder a linha de raciocínio, o aleifo seria o medicinal e o caris? O caris seria o carisma que vem de Deus, de onde vem a palavra carisma, né? Seria o óleo ungido lá de Moisés. Óleo ungido de Moisés. Seria aquele óleo que Deus mesmo colocou como sendo um óleo de uso religioso. Ok. Então vamos lá. Como eu acabei dando 4 minutos pro reverendo Frank, eu vou dar 4 minutos pro Paulo Henrique para falar aí sobre este tema. Devemos usar óleo ungido? O reverendo Frank aqui, ele fez foi uma passarela de versículos bíblicos. Então citou a palavra aqui, eu creio que PH fará o mesmo. 4 minutos, cara. Queridos, é importante o que o reverendo falou. Na Bíblia hebraica ou no Primeiro Testamento, como os irmãos estão acostumados no Antigo Testamento, o óleo tinha pelo menos 3 funções primárias, né? Utilizado para unção de um profeta ou empoderamento de um profeta. B, utilizado para a separação de um rei ou o empoderamento de um rei. C, utilizado para a separação de um sacerdote. Nós temos alguns textos na Bíblia, e um dos textos citados também, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16, versículo 13. Samuel então apanhou um chifre de azeite ou de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Então, em partes, aquilo que a irmã falou na inicial do vídeo que foi colocado, ela tem razão, mas no restante dos 60% e 70% tem bastante divergência. E a mesma coisa que o Paulo Júnior. Paulo Júnior, daqui a pouquinho eu tenho o dele aqui guardado. A questão aqui é a seguinte: bom, depois você tem Salmo 23, 5, 6, que é um clássico. Unja minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Salmo 133, 2, é com um óleo precioso que sobre a cabeça e desce sobre a barba e a barba de Arão. Isso aqui é o início. Bom, agora vamos um pouquinho de história, só um pouquinho. Em 200 anos antes de Cristo, Israel começa a ser controlada por o rei Seleucida da Síria. Em 180 a.C., Antíoco Epifânio IV, ele sobe ao reinado e estabelece aquilo que nós vamos chamar no meio da helenização, que é aquilo que você começa a introduzir as mentalidades e costumes gregos dentro da população judaica. Língua grega, cultura grega, filosofia grega, tudo aquilo, esse período é chamado de período de helenização. No ano 164, acontece aquilo que nós vamos chamar da revolta dos Macabeus, onde Judas Macabeus, com um exército muito pequenininho e os seus 5 filhos ali, aí ele traz Yohanan, Shimeon, Eleazar, Jonatã e o Daio ou Judas, e com alguns poucos, mais algumas poucas pessoas, ele vai ali enfrentar o exército e vence essa revolta chamada de a Guerra dos Macabeus, a revolta dos Macabeus. Nesse período,
com essa vitória, eles vão comemorar, fazer uma festa. E nessa festa, o templo tinha sido profanado, o templo tinha sido destruído, o altar tinha sido castigado, profanaram o altar de Deus. Eles fazem uma limpeza nesse altar e agora de novo eles vão trazer a cultura e a liturgia da religiosidade que acontecia no tempo de Moisés. E o que eles fazem? Acende o candelabro, né, chamado de menorá em hebraico, e aquele azeite, aquele óleo que só duraria um dia, aconteceu um milagre, durou 8 dias. Então hoje nós chamamos a festa de Hanukkah. A festa de Hanukkah foi comemorada por Jesus no Novo Testamento. Quando chegar um pouquinho mais pra frente eu vou trabalhar. E por que eu tô citando isso? Porque isso tem a ver com o óleo. 2 milagres esse óleo fez. Primeiro, com que eles vencessem um exército muito grande com um exército pequeno. E segundo, a luz ficou acesa um período muito maior, 8 dias, quando ela durava apenas um dia. Então, a partir desse momento, eles viam o óleo, além da unção do rei, além de curar o enfermo, além de ungir o profeta e o sacerdote, como algo milagroso. E a partir desse momento, já no Novo Testamento, o óleo passa a ser observado de forma diferente, e a questão da cura já em Jesus e nos discípulos, nós vamos observar daqui para frente. Ok, então nós vamos para o nosso intervalo, fechando este bloco, entrando no segundo bloco. No segundo bloco é o bloco do embate, onde eles terão a oportunidade de interferir a fala um do outro para ajudar você na linha de raciocínio e também a participação do ouvinte. Então nós queremos a sua opinião, a sua participação. Muito obrigado a todos que estão mandando mensagens aí através do YouTube, Facebook, Instagram e também através do WhatsApp da Vida. Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco. Whats da Vida 12 9747-2010. Instagram da Vida @Eu tô na vida. #tô seguindo. Apareceu um vírus e mudou a forma de relacionamento. Mudou a forma de convivência entre as pessoas e o mundo. E a sua empresa está preparada para toda essa mudança? Sua marca está pronta para falar com esses novos clientes? A agência Chairo está pronta para atualizar os seus negócios. Solicite uma consultoria gratuita de marketing digital com os especialistas da Chairo e prepare-se para vender como nunca. Chairo, especialista em potencializar vendas. Ligue Chairo 11 98274 5116 ou acesse chairo.com.br. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Tudo de bom! Assim como a vida, as fake news também evoluem. A cada dia, os criadores de notícias falsas lançam mão de novas tecnologias e ferramentas para montar e divulgar conteúdos mentirosos. Você já ouviu falar em deepfake? É uma ferramenta que se utiliza de sons e movimentos para criar vídeos falsos, além do que a edição já permitia. Por exemplo, dá para colocar na boca de um candidato palavras que ele nunca disse. Ou seja, hoje em dia não dá mais para acreditar nem no que a gente vê. Por isso, antes de cair no conto de uma foto ou de um vídeo falso, desconfie, procure informações sobre o assunto em fontes oficiais, pesquise nos sites jornalísticos e de checagem de notícias e só compartilhe aquilo que você tem certeza que é verdadeiro. Se for fake news, não transmita. O biólogo Átila Yamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Sintoniza aí. É tudo de bom. 12 99665 2277. Esse é o telefone comercial da Vida. A rádio que mais vende no Vale. A vida é tudo de bom.
Vida FM. Aqui tem debate. Debate da vida. De volta com o Debate da Vida. Já participou junto com a gente? Ainda não? Então vai lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, participa da pesquisa que está rolando por lá também. Devemos usar óleo ungido? O que você acha? E também, claro, dando a sua opinião através do WhatsApp da Vida, que é o 12997472010. E a pesquisa, Cláudio? Vamos lá, a pesquisa está muito equilibrada hoje, tanto no Facebook quanto no Instagram. Basicamente o mesmo resultado, dentro da margem de erro, eu diria até que é o mesmo resultado, 65 a 35. 65% estão dizendo que sim, devemos usar o óleo ungido, e 35% dizendo que não. Isso no Facebook. No Instagram, 68 a 33. Bom, deve ser 32 aqui, né, Flavinha? Me ajuda aí. Eu acho que é 32. Vai ver se é 32 ou é 67. Mas está muito próximo o número. Então vamos colocar aqui 67 a 33, ok? No Instagram, 67 sim e 33 dizendo que não. Ou seja, não devemos usar o óleo ungido. Temos aqui a opinião de vários ouvintes. O Rufus Godoy dizendo: bom dia. Tem situações bíblicas que cita sobre ungir enfermos e orar. Mas será que não estamos tornando a nossa fé muito visual e ritualística? E manda um abraço a todos. O Glaziano César: já ouvi de um presbítero que foi visitar um inferno e não tinha levado o óleo da igreja. Ele utilizou o óleo de comida. Isso vale? Bom, eu não entendi que inferno é esse que ele foi visitar, né? Acho que é o enfermo, Deve ser né? enfermo. Enfermo, acho. Enfermo. Aqui tá escrito inferno. Então vamos lá, vamos corrigir. Já ouvi de um presbítero que foi visitar um enfermo e não tinha levado o óleo da igreja, porque tava esquisito mesmo, né? O cara foi visitar o inferno e pegou óleo de cozinha. É estranho, né? E utilizou o óleo de comida. O Joseval: se usa óleo pra tudo. Hoje em dia se usa óleo para tudo, está parecendo o fato de benzer em todas as situações. É na frente do templo, é em frente a um feitiço. Hoje em dia está que nem o está amarrado, que se usa para tudo. Temos aqui também o Cledson Rodrigo: creio que o óleo ungido seja apenas para os enfermos. No restante é desnecessário. E uma pergunta da Mari Costa: vejo muitos pastores pegando óleo ungido e passando na testa das pessoas antes de expulsar demônios. Isto é certo? Bom, se o demônio ficar quietinho, né? O duro é quando o demônio tá meio agitado, aí como é que faz pra segurar o camarada e passar o óleo na testa, né? Mas vamos lá então, volto aqui com os meus convidados de hoje, o reverendo Frank Crete e também o Paulo Henrique, para falar sobre este tema. E tá aí, estão aí as colocações dos ouvintes, alguns falando inclusive de se não está se tornando nos dias de hoje um amuleto, né? A pessoa acaba tendo que se apegar a este amuleto. Sem dúvida. Qual é a opinião de vocês? Fiquem à vontade. Olha, nós estávamos desenvolvendo o raciocínio de que esse óleo que a Bíblia cita é um óleo medicinal. E estávamos mostrando que, inclusive, no Novo Testamento, na Nova Aliança, Jesus mesmo inaugura, eu tenho aqui 10 textos bíblicos para citar, Jesus, só vou citar, inaugura o fato de impor as mãos. Jesus mesmo não teve o costume de ungir com óleo, mas ele impunha as mãos. Mateus 9:18, Jesus impõe as mãos para curar uma mulher. Mateus 19:13 a 15, Jesus impõe as mãos sobre as crianças para abençoá-las. Marcos 6:5, Jesus impõe as mãos para curar. Os discípulos impõem as mãos em Marcos 16:18 para curar. Em Lucas 4:40, os apóstolos oram impondo as mãos. Em Lucas 13:13 e depois em Atos dos Apóstolos. Reverendo, eu desculpa até interromper, mas esse é o momento de interromper mesmo. Eu queria discordar do senhor um pouquinho, né, com todo respeito, claro, amor e sabedoria. É o seguinte: o senhor disse que Jesus não utilizava a questão do óleo só na imposição das mãos, né? Eu discordo no contexto de Marcos capítulo 6, versículo 13. Mas eu vou chegar lá. Não, é que o senhor citou o texto, o senhor falou que ele não usava. Eu vou chegar lá. Né? Mas os discípulos, quando eles usam um óleo aqui em Marcos 6,13, eles são enviados. São enviados para usar. Então, eu vou chegar lá. E eles, se eles são enviados para usar, eles tinham um exemplo. Não. E quem enviou foi Jesus. Foi Jesus que enviou. Que Jesus usava. Apesar de não ter nenhum
um texto dizendo que Jesus usava, Jesus mandou usar. Tá aqui em Marcos, capítulo... É o famoso ditado, né? Faço o que eu faço. Não. Mas olha, querido, nós temos que usar na Bíblia, né? Eu estou usando a Bíblia. É a Bíblia. Você veio com história, contando que na história dos Macabeus, eu estou usando a Bíblia. Eu não quero saber de história. A Bíblia, a história está na Bíblia. Isso aqui é uma inferência. A história está na Bíblia. Marcos 6,13, presta atenção. Ou Macabeus não está na Bíblia. Tá, mas eu vou te dizer o que está na Bíblia também aqui agora, já. Quer ver? Marcos 6,13 diz assim de forma muito clara o seguinte: e então ele saindo pregava ao povo que se arrependesse, expelindo muitos demônios e curando muitos enfermos, ungindo-os com óleo. É o que está escrito aqui. Certo? É um ato e um fato específico do início do ministério apostólico. Quem Os viu? 12 Quem viu? enviados por Jesus. Marcos, Evangelho de Marcos. Agora você vai ter que explicar isso aqui. Evangelho de Marcos, finalzinho do Evangelho de Marcos. Aí Jesus Cristo pega e diz assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que crerem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Mas que explicação o senhor quer aqui? A explicação de que Jesus está mandando impor as mãos. Sim. Jesus impôs as mãos, os apóstolos impuseram as mãos. Sim, mas o que isso tem a ver com óleo, não? Não, tem a ver com o fato. Tem a ver com primeiro o senhor falou que só tinha... Deixa eu falar, amigo. Primeiro o senhor falou que só tinha um texto. Você vai deixar eu falar ou não vai deixar eu falar? Agora é hora de interferir. Não, mas se você me interferir, eu não falo. Agora é hora de interferir. Mas aí eu não completo o raciocínio. Ué, se você me interferir, eu não completo meu raciocínio. Então, mas agora é o momento de interferir. Não, então você fala, eu não falo. Então, vamos lá. Ou você me respeita e eu te respeito. O senhor já tá perdendo a linha aí. Ou você me respeita e eu te respeito. Não, respeito não tem nada a ver. Eu tô desrespeitando o senhor. Se eu estou falando, me deixa falar. Mas eu tô desrespeitando o senhor? Não, você tá me interrompendo. Então, mas vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Só para explicar o formato do debate. Me deixa falar. Acho que ele não compreendeu bem. Reverendo, vamos lá. O formato do debate, nesse momento, é, obviamente, para que a gente tenha a liberdade de interromper, para que o outro conclua o raciocínio. Então, o senhor está certo no sentido de concluir. Ok, mas então ele fez a pergunta, o senhor conclui e na sequência ele dá sequência. Ele não está deixando eu concluir o raciocínio, Cláudio. É isso que eu estou te reclamando. Isso. Então conclui e aí ele entra e aí é importante o senhor responder também a pergunta dele. O que eu estou dizendo, Paulo, para agora você entender o raciocínio que eu quero fechar, é que há um texto bíblico, que nós vamos chegar lá, que é o texto de Tiago, que realmente orienta em pôr as mãos e usar óleo. Todos esses outros textos aqui, inclusive esse que você citou, ele faz o contraponto com Marcos, ao final do Evangelho de Marcos, impondo as mãos, podem nos dar a clara ideia de que a imposição de mãos era usada, comumente usada e largamente usada para abençoar e até para ser símbolo de cura. Então todos os textos, à exceção de Tiago, todos os textos, eu tenho todos eles aqui, todos os textos bíblicos não podem ser usados, nem o de Marcos, porque foram os apóstolos que foram enviados para ungir com óleo por Jesus, eram os 12, era o início do ministério, não havia ali uma orientação para que os crentes fizessem isso, não há no texto nenhuma orientação sobre isso. A orientação que há está no final do capítulo de Marcos, impondo as mãos. Todos os textos bíblicos que vocês usam para justificar a unção com óleo não servem, não cabem, a não ser... É uma péssima hermenêutica, exegese e interpretação bíblica. A não ser o texto, esse sim, o texto de Tiago. Como eu terminei meu raciocínio agora, e depois eu vou falar sobre o texto de Tiago, eu te dou a palavra agora para você falar. Ok, mas sabendo que o formato do debate é permitida interrupção, se o senhor entender que algum ponto que ele colocou é necessária interrupção, tem a liberdade. Paulo Henrique. Até é importante pensar em, quando for o debate assim, mudar o formato, porque parece que nesse modelo ele não... Bom, enfim, eu discordo que é um texto só que deve ser utilizado, né? Porque primeiro, Marcos capítulo 6, versículo 13, Jesus está enviando os discípulos para executar uma função ministerial, ponto. Se Marcos capítulo 6, versículo 13 não deve ser usado, então Marcos capítulo 16 também não deve ser usado, porque ali Jesus está falando para os discípulos, não tinha nenhum crente ali, ponto. E eles ungem ali com óleo
cura os enfermos. Isso é Jesus enviando os 12 de 2 em 2, né? Vai de 2 em 2, cura os enfermos, ungam com óleo e resolve o problema. Tudo bem. Por que isso vem de doutrina? Por que isso é uma doutrina e não é apenas um texto, né? Eu não posso invalidar Marcos 6,13, então queria até que tipo de regra hermenêutica é essa que não pode ser utilizado, né? Como uma das minhas especializações também seria bom eu aprender mais uma. E a outra é o seguinte, Lucas capítulo 10, versículo 34, nós temos a questão do bom samaritano. O bom samaritano vai lá, passa bonitinho, o cara tá lá jogado, surrado, ele vem, Lucas 10, 34. É remédio. Unge o bom samaritano com óleo. O texto não fala remédio, o texto fala óleo. Se o senhor quiser trazer até o grego. O óleo é medicinal. O senhor pode trazer o texto grego para saber se é óleo ou não? Então, por gentileza. É óleo medicinal. Lucas 10, 34 fala do bom samaritano que ele deposita o óleo ali e cura aquele enfermo que estava com aquelas dificuldades, aquelas enfermidades. Então tem assim, o pessoal da hermenêutica nova, a hermenêutica moderna fala que nós temos que ter pelo menos 3 textos para validar uma doutrina. Coitada da Trindade. Mas o reverendo disse que nós só temos um. Aí eu vou discordar dizendo Lucas 10, 34, Marcos 6, 13 e Tiago 5, 14. O Tiago 5, 14 nem deve ser a base, porque ele vem depois, e Tiago era apóstolo da igreja que andou com Jesus, e por sinal aqui, o irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e sabia do que Jesus tinha feito para com os discípulos. Então não tem só um texto. Marcos 6, 13 não deve ser invalidado, Lucas 10, 34 não deve ser invalidado, e Tiago 5, 14 nem é a base, é só a instituição da doutrina. E para eu finalizar, pastor Cláudio, é o seguinte, quando eu cito Marcos capítulo de número 16, dizendo que ali era para a igreja, ele não fala igreja no texto. Então essa comparação é inválida e imprópria, porque hermeneuticamente, exegeticamente falando, nem deve ser comparado. Jesus envia os discípulos em Marcos 6,13, e em Marcos 16 ele não está falando da maneira de ser utilizada, ele está falando do ato, você põe as mãos. E o que tem na minha mão? Não sabe se minha mão tem alguma coisa ou não? É claro que em Marcos 6,13 fala que a mão tinha óleo e por isso os enfermos também eram curados. Bom, deixa eu ler aqui a opinião de alguns ouvintes. Nós temos inclusive são vídeos, Simone. Temos 2 vídeos e temos um áudio. Ok, então muito obrigado pelos ouvintes que mandaram aí. Isso contribui muito para o nosso conteúdo e para o nosso debate. Então, enquanto a nossa produção prepara ali para colocarmos no ar, temos o Vitor Eric. Acho que não precisamos ungir nenhum objeto. Hoje vem de óleo de várias cores e vários feitos, como óleo de mirra, óleo do amor, óleo da prosperidade. Pô, até óleo da prosperidade? Esse eu não conhecia, não. Eu quero. E etc. Luiz Fernando de São José dos Campos. A unção com óleo é para uso medicinal. A igreja erra por não conhecer as escrituras, estão utilizando o óleo como amuleto espiritual. Fora os falsos profetas que aproveitam dessa situação nos dias atuais para fazer comércio. E a Silvana Oliveira, temos que tirar o véu para conhecer a verdade na face de Cristo. Vamos aos nossos vídeos. Quem são, Simone? Vamos lá, então. O vídeo do Maurício do Morumbi, também o vídeo do Davi e tem o áudio do Marcos de Taubaté. Vamos lá? Vamos lá. Não, nós não devemos ungir com óleo. Infelizmente, o cristianismo atual ele está muito mistificado. O cristianismo de hoje ele pega algumas práticas que a Bíblia mostra e transforma isso de uma forma mística, né? E quando nós vamos analisar o texto de Tiago, o texto de Tiago ele é claro. Diz o seguinte: chame os presbíteros da igreja a fim de que estes orem sobre a pessoa. É a oração que vai curar, né? É o Senhor que vai levantar um enfermo e não um óleo. O óleo tinha um efeito medicinal apenas, não um efeito espiritual ou místico. Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da Vida. Olá, Rádio Vida, bom dia a todos aí da mesa aí. No meu ponto de vista, devemos assim usar o óleo ungido mais para doença, só para doença. Um grande abraço a todos aí, fica na paz do Senhor Jesus. 96.5 Debate da Vida. Bom dia, Rádio Vida, tudo bem?
Sumiu o áudio. Só veio isso. Não, então vamos lá. Então eu vou traduzir aqui, a nossa produção confere lá, mas vamos conferir aqui, ó, a pergunta do Marcos. Ele tinha feito. O áudio dele era uma pergunta, Marcos Taubaté. Qual eu tenho que ter em casa? Existe um óleo específico para isso? Posso consagrar o azeite que tenho em casa e usar? Aí começa, né? Exatamente essa lógica de qual é o óleo, qual que é o que funciona, qual que é o que não funciona. Dá até para virar um outro debate isso aqui. Temos aqui também o Leandro Rezende Lemes. Ele diz assim: sim, para ungir os enfermos em nossas casas. Então vamos lá. Voltando com os nossos convidados aqui, para a gente ir para a finalização deste primeiro bloco de embate, foi colocado pelo reverendo Frank e também pelo PH a discussão especificamente, ou mais forte, diz respeito aos textos de Marcos. Marcos 6,13 e Marcos 16, deve ir ali a partir do 15 em diante, correto? Que fala sobre impor a mão sobre os enfermos. Eu creio que aí ficou uma crise na cabeça do próprio ouvinte. Porque e agora? Eu desconsidero o texto de Marcos 6,13 e valido somente o de Marcos capítulo 16 a partir do verso 15? Não. Ou eu valido os dois? Valido como é que... os dois. Ok. E aí, validando os dois, o Marcos 6,13 orienta a usar o óleo. Jesus está orientando os discípulos. Ele orientou os seus discípulos a usar óleo, eles usaram e o texto é claro. Eu não disse que o texto não é correto. Eu disse que o texto não deve ser usado para validar uma prática nos dias de hoje. Olha a diferença. Evidentemente que o texto de Tiago fala que a pessoa está doente, chama os presbíteros à sua casa, eles oram por ela, todo o contexto do texto é de oração, né? E eles a ungem com óleo. Nós cremos que este óleo que estava sendo usado, mesmo já na época de Jesus, porque isso era o costume, é um óleo medicinal, não é um óleo que não seja remédio também, porque eles usavam esse tipo de óleo como remédio. Eu já citei aqui, né, textos bíblicos falando do unguento, do óleo medicinal, do bálsamo, etc e tal. Mas partamos do princípio que não seja. Pronto. Era um óleo que foi ungido, abençoado, para ser símbolo. Então, esse de Marcos 6,13, o senhor também está dizendo que ele também é medicinal? Ele também é medicinal, era costume na época. Andar com esse óleo bálsamo medicinal. Você concorda com isso? Feridas e tal, era costume. Eu não concordo, porque assim, Jesus era Deus, certo? Mas... E ele, quando vai enviar os discípulos, ele está dando poder aos discípulos. Ele fala assim, o poder Mas o poder não pode estar no óleo, Paulo. O poder tem que estar no discípulo. Eu acabei de falar, o poder não estava no óleo. Ah, tá, desculpe. Então você... O poder não estava no óleo. O poder estava na autorização, no empoderamento de Jesus para com os discípulos. Mas o óleo fazia parte do processo. Era um símbolo. Por quê? Porque o óleo está no texto. E ungindo-os com óleo, curavam os enfermos. Mas você concorda que é um símbolo, Paulo? Sim. Então estamos de acordo. Agora, você concorda também, Paulo, que se é um símbolo e eu não tenho óleo, eu posso usar ou a imposição de mãos ou mesmo orar apenas e o poder de Deus é o mesmo. Não, sim, reverendo. O que eu estou dizendo é o seguinte, o que está em discussão é o seguinte, é para usar ou não é para usar? Jesus orientou. Sim, eu não estou dizendo que, por exemplo, se eu for num hospital e se não tiver um óleo ungido, e se eu botar as mãos sobre o enfermo, ele não vai ser curado pela falta de óleo. Não. Eu não estou dizendo isso. Perfeito. Eu estou dizendo que o óleo faz parte do pacote que Jesus orientou. Tá, só PH, este óleo de Marcos 6,13, ele era medicinal? Então, é que eu tenho uma grande dificuldade, o pastor Cláudio, de entender, falar assim, esse é medicinal, esse não é, né? Até nas referências que o reverendo deu, eu fiquei até com um pouco de dificuldade. Por quê? Porque quando fala assim, esse óleo aqui é medicinal, então eu tenho que pegar, vamos trabalhar a exegese, né? Que se fala do texto de Marcos capítulo 6, versículo 13, e fala assim, em grego nós temos essa palavra para óleo medicinal, essa palavra para óleo comum, diferenciar os óleos, como
Tiroshi e Oinos e todas essas outras questões no caso do vinho, como se separa. É interessante fazer essa diferenciação, porque assim, aqui o óleo é medicinal, mas como eu sei, até para aclarear ou aclarar a mente do ouvinte, saber diferenciar. Porque a pergunta que eu ia fazer para os dois, que são professores, é aonde se encaixa aqui o ungindo-os? Porque o ato de unção, o que significa o ato de unção? Se ele é medicinal, como que se utilizaria? O que seria o ungindo aí? Ungindo quer dizer abençoando. Então, na verdade, o que a pessoa, o pastor, vamos trazer para os dias de hoje, o que o pastor está fazendo é falar no nome de Jesus, e ele foi enviado, né, que era o texto lá, para abençoar. Eles abençoavam, eles pregavam arrependimento e eles também curavam pelo poder de Jesus Cristo, até para mostrar que o nome de Jesus Cristo que eles estavam levando tinha poder. Se você for ao texto de Tiago, capítulo 5, você vai ver que a pessoa doente chama os presbíteros. Eles possivelmente vão à casa dela. Tiago 5,14. Isso. Chame os presbíteros, chame que venha na minha casa, porque eu estou doente, né? Façam oração, e estes façam oração sobre ela, ungindo, né? Abençoando-a, ungindo-a com óleo em nome do Senhor. A palavra óleo aqui é aleifo mesmo, ou seja, é o óleo medicinal. Esse óleo também promovia cura, também promovia, era uma visita. Nós estamos falando aqui de uma visita pastoral. Era uma visita que ia promover, porque o texto continua, que ia promover cura. E não só física, veja, ele diz assim, a oração da fé, não o óleo, salva, mas aí o pastor Paulo já concordamos com isso, não tem importância, que não é o óleo que salva, né, que não é o óleo que cura, a oração da fé salvará o enfermo, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Por isto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orais, um pelos outros, para seres curados, pois muito pode em sua eficácia a súplica do justo. E ele dá exemplo de oração e de poder de ação de Deus, a partir do versículo 17, através de Elias. Então aqui a ênfase é que os discípulos, os presbíteros, vamos dizer que hoje, presbíteros, os pastores, os ministros do evangelho, os líderes da igreja, o pastor Paulo, que é pastor da igreja dele, né, vai visitar um enfermo. Ele pode levar um óleo que ele ungiu como símbolo do poder de Deus e do Espírito Santo de Deus? Pode. A Bíblia não diz que não pode. Pode. Ele tem que ter um cuidado enorme para que aquele doente não confunda o óleo que vai ser colocado sobre ele, ou sobre a sua cabeça, ou sobre a sua testa, enfim, ou sobre a sua local de dor, com magismo, curandeirismo, bruxismo, dando poder ao óleo. Sim, ele tem que explicar que aquele óleo representa, né? Ele pode impor as mãos sobre o doente? Pode. O símbolo do Novo Testamento mais usado é esse, o de imposição de mãos. A cura virá pelo óleo, pela imposição de mãos, pelo pastor, pela oração do pastor? Não. Mediante a fé no poder de Deus, do doente. Entendeu? Então, e aqui há uma cura, inclusive, muito mais completa. Porque é uma cura, inclusive, a perdão de pecados. Porque algumas doenças são psicossomáticas. Elas causam dores da alma, tristeza profunda, por pecados não confessados, não arrependidos. Então aqui há um processo de cura maravilhoso. O óleo é um símbolo? É. O óleo é um símbolo no Antigo Testamento? É. Nós podemos usar da mesma forma do Antigo Testamento no Novo? Não. Ok, mas esse de Marcos 6,13, ele é também um símbolo? É, um símbolo. Ok, vamos ao intervalo e voltamos já já. Nós queremos a sua participação, a sua opinião. No próximo bloco agora teremos a participação do pastor Cleberson Vale, que também vai nos ajudar aqui a fomentar o nosso debate e trazer mais conhecimento para que você, ouvinte, entenda o que a palavra de Deus diz. Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já.
Você sabia que o ouvinte da vida é o ouvinte mais fiel do rádio? Que tal apresentar a sua empresa para esse público fiel? Anuncie na Vida. 12 99665 2277. Vida. Tudo de bom. Meu nome é Camila Pitanga e eu sou atriz, mãe e cineasta. Eu sou a Tyler e luto pelas mulheres trans. Sou Priscila Parapoto, líder indígena. Nina Silva, criadora do movimento Black Money. Eu sou Vivi Duarte, empreendedora social. Quando mais mulheres tomam decisões, mais escolhas são feitas a partir da nossa visão. Isso é democracia. Mais mulheres na política. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. Camila Pitanga não cobrou cachê para participar dessa campanha. Música boa, toca na vida. Ore pelo Brasil, para que Deus incline os ouvidos, sare nossa terra e nos livre do mal da corrupção, para que tenhamos paz e prosperidade. Ore pelo Brasil, pois do céu virá resposta e transformação do nosso país. Um novo tempo, uma nova história para o Brasil que sonhamos. Ore pelo Brasil, pois é tempo de orar, é tempo de avivamento, é tempo de recomeçar. Deus é fiel e nos ensina que a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Ore pelo Brasil. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Vida. Tudo de bom! Vida e saúde! Olá, ouvintes da Vida! Um ótimo alimento para você incluir em sua dieta é o aspargo. É uma excelente fonte de nutrientes importantes para o bom funcionamento do seu organismo, como o potássio, ácido fólico, a vitamina C, e também fornece substâncias antioxidantes que ajudam a combater o excesso de radicais livres que podem danificar nossas células saudáveis. O aspargo é um ótimo aliado em dietas para emagrecimento, já que tem poucas calorias e muitos nutrientes, além de seu leve efeito diurético. A melhor forma de consumi-lo é assado ou levemente cozido no vapor. Se for fervido por muito tempo, perde a maioria dos seus nutrientes na água. Para mais dicas de nutrição, acesse meu blog, é www.giovanamorbi.com.br e me acompanhe pelo Facebook e Instagram. Cuide da sua saúde, porque a vida é tudo de bom. Até a próxima! Vida e saúde! A vida é tudo de bom. Bom dia para você que tá aí na sintonia. E atenção, você tá precisando de um dinheiro extra? Então preste atenção neste recado, né, Cláudio? Ô Simone, hoje eu não vou perder muito tempo, não. Não, Sabe né? por quê? Porque oportunidade, ou você abraça, ou você não abraça. Tem que a oportunidade agarrar, né? surge, a pessoa não abraça, depois fica reclamando, né? Como aquele camarada que ele fica lá, ele olha pra aquela moça, ele olha, a moça tá lá orando a Deus, pedindo a Deus pra casar com o camarada, e ele nunca vai lá atrás da moça. Não toma atitude, né? Não vai casar nunca. Então atitude é tudo na vida de qualquer ser humano. Então eu não vou ficar falando muito. A oportunidade está aberta, só que ela abriu na quinta-feira, nós começamos a falar sobre oportunidade e fecha hoje. E a reunião será hoje, onde te apresentarão a oportunidade, te dirão o que é oportunidade e você vai tomar a decisão se você abraça, se você não abraça, mas eu posso te garantir, porque conheço da oportunidade e posso te garantir que se você trabalhar direitinho, não existe nada que se ganhe dinheiro com o braço cruzado, mas se você trabalhar direitinho, você pode tirar aí de 2 a 5 mil reais por mês, ou seja, que é uma renda excelente nos dias de hoje. Então eu vou te passar o telefone, você vai mandar uma mensagem dizendo, eu quero. E o pessoal vai já marcar o horário, vai te mandar o link para você participar desta reunião que acontecerá hoje. O telefone é o 11 DDD 11 93412 8579. 11 93412 8579. Vou repetir pela última vez, vou falar devagar que é para você anotar. Mande a palavra eu quero, ok? 11 93412 8579. Será que anotaram, Cláudio? Vamos dar mais uma Você tá dando chance demais, Simone. A gente não perde a oportunidade, não. Oportunidade, a pessoa tem que abraçar. Mas Sim, vamos lá. Essa foi a chance dada pela Simone, Opa, vamos lá. 11 93412 8579. Depois não reclama.
Se tem debate, tem vida. E tem a sua participação no debate da vida. Vamos lá, então, no nosso WhatsApp. Devemos usar óleo ungido? O que você acha? Dá a sua opinião pra gente. Vídeo, áudio ou então mensagem de texto, tá? Se você mandar o seu vídeo ou seu áudio, 30 segundos de participação no máximo, tá bom? 12-99747-2010 e pesquisa também, que tá rolando lá no Instagram e no nosso Facebook. Será que mudou, Cláudia, a pesquisa? Mesma coisa, 66-34, mudou um ponto percentual no Facebook e no Instagram 68-32, ou seja, mantido o mesmo número. Então, a maioria das pessoas estão dizendo que sim, que nós devemos usar o óleo ungido. 34%, então na média 33%, estão dizendo que não devemos usar o óleo ungido. Nós temos duas opiniões, uma por vídeo e uma por áudio, Simone. Isso então vamos mesmo. começar com o vídeo, na sequência por áudio. Já podemos colocar? Ok? Vamos lá. Então vamos lá. É o Alexandre de São José dos Campos e depois o Fábio Diniz, também de São José dos Campos. Penso o seguinte sobre o óleo ungido. Se os pastores que acreditam tanto no que óleo ungido, e muitos até vendem em suas igrejas, porque nessa pandemia do Covid, eles não estão fazendo a unção do óleo ungido nos enfermos da Covid. Eu peguei Covid e oração e remédio. Alexandre Santos Campos, beleza? Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da Vida. Bom dia, Rádio Vida. Aqui é o Fábio Diniz, de São José dos Campos. Eu estou acompanhando a vida sobre a discussão sobre o óleo ungido. Se o óleo fosse somente para a cura, então por que o profeta Samuel ungiu Davi, sendo que Davi não estava enfermo? Ungiu Davi como um rei. Deus ordenou que Samuel ungisse Davi. Então o óleo também pode ser usado para unção. Correto, Rádio Vida? Obrigado, Deus abençoe a todos. Tá ótimo, então é a opinião do Alexandre de São José dos Campos e também do Fábio Diniz, também de São José dos Campos. Pastor Adilson Dantas, não tem problema usar o óleo, o único problema é o excesso e abuso que alguns dos pastores fazem, o qual enganam pessoas para tirar dinheiro. Wagner Lupifieri, alguém traga um óleo de unção para orar pelo pastor Frank. Pois paciência, pelo amor de Deus, tá nervoso, né? Então vamos pegar um óleo ungido aí e vamos untar. Vamos untar o reverendo Frank. Dá um banho no reverendo Frank. Luísa Moda de São José dos Campos, devemos usar o óleo ungido sim. Vitor Eric, Jesus viveu no contexto veterotestamentário. O Novo Testamento se deu na ressurreição, na história da igreja. Tem alguma referência de ungir objetos? Esse movimento de ungir coisas não é recente? Então daqui a pouquinho os nossos convidados respondem se esse movimento ele é recente ou não, eu não sei dizer. Luiz Fernando Correia, o termo ungido é porque era óleo. Se fossem folhas, seria esfregando. Se fosse líquido, seria tomando. Era medicinal, pois o óleo unge, não existe ungir o óleo. Bom, vamos lá, temos hoje a participação especial aí do reverendo Cleverson Vale, que é pastor batista, escritor, professor de teologia, pós-graduado em aconselhamento bíblico e docência do ensino superior em teofísica, presidente da Associação das Igrejas Batistas em Mogi das Cruzes e adjacências, e salvo engano, ou é hoje ou amanhã, entrevista o Marcelo Tass. Tá pensando o quê? Reverendo Cleverson, satisfação tê-lo conosco no nosso debate. Graça e paz, pastor Cláudio Apolinário, amigos debatedores, pastores que estão ao vivo aí no estúdio da Rádio Vida FM e todos os ouvintes, rádio ouvintes, obrigado mais uma vez, pastor Cláudio, produção, pelo convite. Uma alegria estar com vocês. É hoje, a entrevista com o Marcelo Tass é hoje.
Pô, que legal. Então, no finalzinho, o pastor Cleverson Vale vai dar aí as mídias sociais dele. Hoje à noite, então, ele tem uma entrevista aí, um bate-papo no Instagram, uma live com o Marcelo Taz, batendo um papo muito legal. Já tive o privilégio de ser entrevistado por ele. Hoje, vou estar conectado lá, viu, pastor? Não, hoje eu não vou. Obrigado. Hoje eu não vou estar conectado. Aniversário da minha pequena hoje. Aniversário da Gabi, minha filha. Aí não vai ter jeito, não. A concorrência ficou forte demais. Então, hoje o Marcelo Taz vai ficar para... Eu vejo depois. Mas vamos lá, querido, 3 minutos. Pois não. Ok. A prioridade é a família, né? Exatamente. Okay. Então vamos lá, 3 minutos iniciais, 3 a 4 minutos para o senhor fazer a sua consideração inicial e na sequência o senhor continua conosco no debate. Bem, o tema unção com óleo é interessante. Quando nós olhamos para o texto do livro de Tiago, capítulo 5, versículo 14, a ênfase ali não está no óleo, e sim na oração da fé. O óleo, nos tempos bíblicos, era usado como óleo medicinal. Então, tem um caráter simbólico e transitório, haja visto que hoje nós temos remédios, temos vacinas, só não temos ainda para o coronavírus, Covid-19, mas já estão produzindo. Então, não tem necessidade, nos dias atuais, de usarmos óleo. Por quê? Porque o óleo era usado como algo medicinal. E a Bíblia diz, queridos amigos que estão acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, que aquele que está em Cristo já recebeu a unção. Olha o que diz 1 João, capítulo 2, versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então nós já recebemos a unção, Cristo nos ungiu, o livro de Hebreus diz que Cristo nos ungiu com o óleo da alegria, e a palavra no Novo Testamento para óleo, e principalmente nesse caso específico aqui de Tiago, é uma palavra que significa untar. Vem aí a palavra também de aromas, perfumes. Marcos 16, verso 1 fala sobre perfume. Lucas capítulo 7, verso 38, 46, também fala sobre isso. E era comum naquela época as pessoas derramarem o perfume. Lembra da mulher que derramou perfume sobre Jesus, untou Jesus com aquele perfume. Então, nesse sentido, a unção não é mais necessária, porque já somos ungidos, Cristo nos ungiu, e não há necessidade de uso do óleo, porque o óleo foi substituído por remédios. Basta orar, usar o remédio, confiar em Deus, não no remédio, o remédio às vezes pode não fazer efeito, mas confiar na soberana vontade de Deus, pode ser que ele cure, pode ser que ele não cure. Usa-se remédios, ora em seguida, como era feito lá em Tiago 5,14, o óleo era algo medicinal, usava o óleo e orava. Então esse era um recurso usado pela medicina. Caráter simbólico, repito, e transitório, porque nós já recebemos a unção e Cristo é ungido de Deus. Esta é a minha palavra. Ok, então tá aí a consideração inicial do reverendo Cleverson do Vale, que ficará conosco agora nesse bloco do debate, discutindo sobre este assunto, que é um assunto que eu entendo como importante, porque é uma prática da igreja, né? Muitas igrejas, inclusive, têm tido esta prática, muitas igrejas estão fazendo propaganda desta prática, muitas igrejas estão, inclusive, vendendo óleo, né? Ou seja, a pessoa vai lá, dá uma oferta especial, recebe o óleo e este óleo vai trazer as soluções do problema dessa pessoa. Inclusive, coloco até mais um ponto aqui, algumas igrejas, inclusive, ungem quando vai consagrar alguém ao pastorado ou ao presbitério, usam óleo para ungir essa pessoa no ato da consagração. Esta unção, ela é bíblica? Nós queremos a opinião dos nossos participantes. Nós temos mais um áudio, Simone, do José Alves, de São José dos Campos. Então vamos colocá-lo. Temos também o Valdivino Gonçalves Nascimento. O mesmo efeito que o óleo tem hoje é o mesmo que tem a água benta para os padres das igrejas católicas, o que não tem o menor sentido.
A Tânia Leico, em Israel, o óleo mais usado é azeite puro. Esse óleo tem princípios medicinais. Então, quando usava para unção, era o azeite. Mas quem cura é Deus, colocamos a fé nele. E o Irapuã Machado diz assim: óleo só serve para fazer comida. Bom, tá aí a opinião dos nossos ouvintes e temos aí o áudio do José Alves de São José. Vamos lá. A paz do Senhor a todos os debatedores, o pastor Cláudio e a todos da rádio. Eu sou José Alves aqui de São José dos Campos e quero dizer que não devemos usar óleo de unção, porque Jesus já nos ungiu com teu sangue lá na cruz. Que Deus nos abençoe, a paz do Senhor. Amém, tá aí a opinião então do Zé Alves, muito obrigado pela sua participação. Então vamos lá, estamos agora com os nossos convidados na tela. Temos obviamente algumas considerações de ouvintes que são realmente pra gente rir, né? Como essa colocação feita aqui pelo Irapuã, muito obrigado pela sua participação, querido. Óleo serve para fazer comida, né? Mas a igreja tem utilizado para outras funções. Então pergunto aos nossos convidados, fiquem à vontade de responder, e a unção para consagração ao ministério, por exemplo, igrejas que ungem ao ponto, inclusive, de jogar óleo e o camarada ficar encharcado de óleo. E essa é uma prática bíblica? Isso corresponde a algum problema nisso? Fiquem à vontade. Queridos, toda unção... Reverendo Cláudio. Pode falar. Vamos lá, Cleverson. Recentemente o nosso presidente ficou encharcado numa igreja aí, né? Com óleo. Recentemente. Eu não vi. Também não vi. Não. Eu não vi. Eu vi. Uhum. Então, eu falo pela minha denominação agora, Batista, nós não temos esse costume. Óleo servia para ungir reis, profetas no Velho Testamento. No Novo Testamento, nós não temos base para repetir estas unções que eram feitas no Velho Testamento, uma vez que Cristo, ungido de Deus, já veio de forma definitiva, habitou entre nós, morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu e voltará. Então nós não praticamos mais a unção com óleo, como era feito com os profetas e os reis do passado do Velho Testamento. E eu não entendo como algo válido nos dias de hoje para consagrar alguém ao ministério, seja o diaconal, seja o pastoral, seja ao presbitério. Não entendo como algo válido hoje ungir com óleo. Ok. Senhores? Mas mesmo assim, ainda que você use o óleo, especificamente um óleo aí, como um símbolo da unção de Deus sobre a pessoa, da unção do Espírito Santo, quer dizer, ainda assim, você tem que ter um cuidado muito grande com a prática. Eu não vejo que seria errado se você colocasse um pouco de óleo, eu vou pensar na testa aqui, de alguém, e orasse por ele, ou impusesse as mãos. Os pastores costumam ser ordenados com imposição de mãos dos seus pares, né? Nos seus presbitérios, não sei, etc e tal. E se alguém resolvesse usar o símbolo do óleo, conquanto e ficasse muito claro para todos os presentes que aquilo é apenas um símbolo. Eu reconheço que é difícil para os seres humanos não confundir o símbolo com algo que traga poder em si, que seja usado de forma mística, de forma mágica, né? Eu reconheço que é difícil. O ser humano tem dificuldade porque ele é supersticioso por natureza. Houve uma pergunta de uma irmã aí se essa prática é recente. A Igreja Católica Apostólica Romana sempre usou a unção com óleo em duas situações e usa até hoje. Ela tem a extrema unção, que é a prática... É o Vitor Eric. Então, é bom ele saber que a Igreja Católica Apostólica Romana tem esse costume. Eles têm o ato da extrema unção, quando o padre unge, até faz em forma de cruz na testa da pessoa, com óleo, o doente, entregando-o às mãos de Deus. Aquilo significa o seguinte: você está para morrer, então você confessa que Jesus, você confessa os seus pecados, baseado nesse texto de Tiago, né? E eles também ungem com óleo os seus padres quando são ordenados, mas também não é jogar sobre a pessoa, é fazer a mesma coisa. Então existe dentro da Igreja Cristã Católica Romana essa prática, sim. Com o advento da Reforma Protestante, a prática caiu em desuso e volta agora muito forte nos últimos 100 anos com o advento principalmente do neopentecostalismo.
Nas igrejas pentecostais, das quais o pastor Paulo Henrique faz parte, Igreja Assembleia de Deus, o uso é menos, né, pastor? Menos exacerbado. Agora, nas igrejas neopentecostais... Talvez eu usaria a palavra menos místico. Pode ser. Menos místico, né? Porque se você porque pegar... nas igrejas neopentecostais... Pode concluir. Não, você é na mesma linha. Nas igrejas neopentecostais se usa esse tipo de óleo para tudo, né? Em reunião de pastores de igreja, a gente prega em muitas igrejas, e aí você ouve nas reuniões o seguinte, eu já ouvi, eu vou abrir aqui, eu já não vou citar nome, já ouvi de pastores que falam assim, não, quando você faz ali no final do culto, a ideia do cara, quando você faz ali no final do culto, que você faz uma fila, pega o óleo e unge as pessoas ali e profetiza, aí o pessoal acredita que, sabe, olha a ideia. Então, quer dizer, esse tipo de uso tem que ser banalizado. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, pecado, né, pastor? Claro. Faz a unção no final do culto, que é para as pessoas não irem embora, porque aí as pessoas vão esperar a oração final, então elas ficam até o final do culto. Então, sendo usado como uma estratégia. Substituiu a benzedeira da Igreja Católica. Lembra que tinha o benzedor, a benzeção? Então, são práticas que existem também nas religiões afro-brasileiras. Eles também usam muito essa prática de ungir, de benzer, de jogar sal, jogar água, jogar óleo. Então, isso tudo é paganismo mesmo, viu, irmão? O pastor Cláudio, só para trabalhar a questão da pergunta, se é correto ou não utilizar o óleo para unção de ministerial. Obreiros, né? Ótimo, verdade. Faltou a sua resposta. Perfeito. Graças a Deus, eu sou pastor há 14 anos. Todos os atos ministeriais, casamento, unção e separação de obreiro, batismo em águas, eu tive o privilégio de participar e executar nesse ministério que Deus me deu. E aqui é interessante, dentro da disciplina teológica, na cadeira da teologia chamada de pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, nós sabemos que o óleo, como já foi falado aqui, ele é um símbolo do Espírito Santo. E se é um símbolo do Espírito Santo, o Espírito Santo dentro da Trindade, ou Santíssima Trindade, é aquele que vai atuar, ele é o dono, ele é o Senhor da igreja, é aquele que vai atuar até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estamos na era do Espírito Santo, é ele que trabalha na igreja, é ele que faz o papel na igreja, ele assumiu ali o ministério aqui na terra e trabalha nos cristãos, nos crentes, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, com cuidado, né, com diligência, não seria errado utilizar o óleo, visto que é um símbolo do Espírito Santo, na unção do obreiro. Por quê? Porque dá a ideia do empoderamento. Separou reis, profetas e sacerdote, é um símbolo, nada mais que isso, é um símbolo do Espírito Santo. Não vejo o erro de ser utilizado para a separação de um obreiro. Bom, temos aqui o Júnior Gonzaga de Caçapava. Quem pode conduzir o óleo ungido? Somente líderes? Quem pode usar o óleo ungido? Somente líderes? Luiz Fernando Correia ungiu com óleo os enfermos e os curava. Tem duas ações, ungir e curar. Silvana Oliveira, por que viver nos símbolos se já temos a realidade? Bom, aí então a gente já está indo praticamente para o final deste bloco. Eu jogaria essa pergunta para vocês. A gente está falando de símbolo, 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 símbolo. E a ouvinte colocou a pergunta aqui. Por que viver nos símbolos? Nós precisamos desses símbolos? Deixa eu aproveitar aqui e trabalhar, depois eu deixo pros irmãos. O cristianismo, ele é muito daquilo que ele vê. Ele não trabalha muito com a simbologia, né? E dentro do judaísmo, você tem muito a ideia dos símbolos, né? E é importante essa questão. Por quê? Porque na figura de linguagem, nos signos linguísticos, você tem muito essa ideia de significado e significância. Quem entende de exegese, de hermenêutica, de linguística, sabe do que eu estou dizendo. Quando você vai trabalhar o significado, a profecia, por exemplo, o Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, falava de um apontamento para Cristo. Aí a gente fala assim, Abraão subiu para sacrificar o seu filho. Quem é o símbolo de Abraão? Quem é o símbolo do filho do sacrifício? Tudo isso é a ideia do simbolismo. Não deve ser deixado de lado a literalidade, mas os símbolos, eles são importantes. Aí eu respondo a pergunta da irmã com a seguinte questão, usando o Novo Testamento e a Bíblia. Mas nós não estamos no Novo Testamento, Jesus já não veio, e por que os símbolos?
Então nós deveríamos deixar de utilizar os símbolos e deixar o Apocalipse de lado, porque para interpretar o Apocalipse você precisa entender nada mais, nada menos do que medianamente de simbologia. Não, a ceia do Senhor é um símbolo também, né? O batismo, eu tava com ela aqui na língua. O batismo é um símbolo também. Não se trata de dizer, Cláudio, que em nenhum momento, creio eu, e acho que nisso aí o pastor Paulo está 100% de acordo, de que você joga fora todos os símbolos que a Bíblia usa. Se trata de ter um cuidado muito especial para não transformar, e a ceia também, é o mesmo caso, não transformar o símbolo, aquilo que representa, né, num ato de místico, mágico, num ato que ganhe significado em si, por si mesmo, né? De forma que no ato está o poder, no ato está a unção, no ato está a ação, no objeto está o poder, no objeto está a unção, né? Por exemplo, a Igreja Católica Romana usa a ceia, a missa, né? Eles usam a hóstia consagrada, e ali está, na hóstia está o corpo de Cristo, o poder. Quem não come Cristo, segundo eles, não participou. O óleo tem esse mesmo perigo. Eu não fui ungido por óleo, então eu não recebi a bênção. Então Deus não vai me abençoar. Então eu não vou ser curado. Na verdade, não. Pode ser usado como um símbolo para ungir um pastor ou um líder? Pode. Quem usa são aqueles que foram investidos de autoridade pela própria igreja. Presbíteros, pastores, ministros. Né? Eles podem usar? Podem. O texto específico de Tiago diz que não foi feito na igreja, na comunidade local. Foi na casa da pessoa, foi um grupo de presbíteros e foi para realmente abençoar aquele irmão. Era uma visita pastoral. Há riscos em usar o símbolo e fazer com que o símbolo se perca nessas coisas todas que nós já citamos aqui. Está acontecendo? Infelizmente está. Houve a banalização do uso e hoje você vende óleo para emagrecer, para engordar, para ficar rico. Mas onde tem para emagrecer? Emagrecer eu estou procurando também, aliás os ouvintes podem mandar para nós. Para ele. Mas eu queria os dois, o emagrecer e ficar rico. Vamos ao reverendo Cleverson então, reverendo, falando sobre essa questão aí da unção. Eu falei o raciocínio, a linha de raciocínio do pastor Franklin, porque eu fiquei muito assustado com ele, eu fiquei com medo. Mas, pastores, brincadeira. No sentido religioso, no Velho Testamento, nós tínhamos a simbologia da unção de reis, como eu falei agora há pouco, sacerdotes, profetas e do templo. Mas no Novo Testamento, essa simbologia ela foi cumprida por Cristo de duas formas. Ele foi ungido como rei, profeta e sacerdote, e com espírito, com virtude por Deus Pai. E nós também, como eu falei, fomos ungidos por Deus com espírito como reis e sacerdotes, capacitando-nos para a vida cristã, de modo que nós não precisamos mais fazer uso do óleo, porque já temos a unção, Cristo já nos ungiu e não há necessidade mais desse simbolismo. E uma vez que é citado apenas em Tiago, capítulo 5, versículo 14, ali não é um texto doutrinário para a igreja, não é um texto como doutrina para a igreja estar praticando. É apenas uma citação, uma única citação ali em Tiago, capítulo 5, versículo 4. É assim que eu entendo. Ok, pega. Eu queria discordar do reverendo Cleverson pelo seguinte, né? Mais uma vez, pessoal, o reverendo disse que a gente só tinha um texto. Eu já falei que nós não temos só um texto, já citei Lucas 10:34, antes de Tiago 5:14 e Marcos 6:13, né? Então assim, a gente não tem o ministério de profeta no sentido do Antigo Testamento no Novo Testamento, nem de sacerdote, nem de sumo sacerdote, porque o viés da igreja, a liturgia da igreja é uma liturgia diferente da liturgia do Primeiro Testamento. Então isso precisa ficar bem claro. Não temos só um texto de Tiago 5:14 e ele não é só o texto de base. Mas eu não tenho que usar o texto de Tiago 5:14 para validar isso. Sim, eu tenho que usar o texto de Tiago 5:14 para validar. O reverendo Cleverson disse que a palavra utilizada para óleo ali era só para óleos medicinais. E de novo vou bater na mesma tecla no que diz respeito à interpretação. A palavra que está no texto de Tiago 5:14, eu vou bater em cima dela.
para óleo é Elion, e é azeite, tá? Ela vem do hebraico, e em hebraico é Itzerar é azeite. E quando você vai trabalhar essa palavra, a primeira palavra que a Septuaginta utilizou, primeira versão grega do Antigo Testamento, para traduzir a palavra hebraica para azeite, é que está utilizada em Tiago. E essa palavra é utilizada para Mateus 25, quando você vai usar o óleo para alimentar a lâmpada, para curar os enfermos de novo. Marcos 6,13, Lucas 10,34, Tiago 5,14. Para ungir a cabeça e o corpo em festas, e você vê isso na era grega, em Lucas 7,46 e Hebreus 1,9. Você também tem artigos e comércios em Lucas 16,6, Apocalipse 6,6 e Apocalipse 18,13. E você pode conferir os detalhes na obra de Meir Rees em Marcos 6,13, na 4ª edição, e também em Forer, quando ele vai falar na 4ª edição, na página 354, do simbolismo que tem sobre a questão do azeite. Então, se tem diferença, precisa mostrar que tipo de diferença é essa, quais palavras são diferentes e como era utilizado. Reverendo Frank, a gente já vai pro Cleverson para finalizar esse bloco. Mas o reverendo Cleverson me citou dizendo que estava com medo da minha linha. Não. É porque ele falou que ele não lhe interrompeu porque ele ficou com medo. Que ele ficou com vontade de me interromper, mas ele não interrompeu e citou ser uma brincadeira. Mas pra vocês entenderem, se eu interrompesse o Paulo agora, ele ia perder a linha de raciocínio. Então, mas tá bom. Eu só queria uma pergunta pro reverendo Cleverson. Vamos lá. Só para me entender. O irmão crê, é uma pergunta sincera, honesta. É ali, né? Sim. O irmão crê que não se pode ungir com óleo nem como símbolo, hoje em dia é pecado, é errado, só para me entender. Então tá contigo a palavra e aí o senhor já conclui das suas mídias sociais. Eu não disse que é pecado. Eu disse que nós não praticamos mais porque não há mais necessidade. Certo. Cristo já é ungido de Deus e ele nos ungiu também. Então não é apenas molhar o corpo, a cabeça, não faz sentido. Eu concordo com o irmão, mas também não poder, acho que o irmão vai concordar comigo então, que também, por outro lado, mesmo não sendo uma prática nem dos nossos usos, nem dos nossos costumes, se um irmão ou uma igreja, ou um irmão mesmo da nossa igreja, pedir que com a oração, com o pastoral dos presbíteros, haja também um símbolo do óleo, também não é errado. Tá certo ou não? Eu não vejo necessidade disso. Eu explico para o irmão, eu vou fazer uma oração pela sua necessidade. Eu não vejo a necessidade de ungir com óleo. Eu não vejo essa necessidade. Eu oro e vamos confiar em Deus. Deus vai responder. Não, eu concordo com o querido. Eu só queria dizer assim. Não interrompe, não. Não interrompe, não. Eu tô doido para interromper aqui. Se o irmão acha, como pastor, porque é uma pergunta pastoral e os nossos ouvintes estão ouvindo. Então, assim, o irmão pede isso pro senhor, por várias razões. Ele leu o texto aqui, ele já explicou, ele falou que ele não faria. Ele diria pra pessoa, não, vou fazer uma oração por você. É isso, pastor? Que não faria. Não. Okay. Uma mulher trouxe um molho de chaves para me orar. Eu não pela chave. Eu falei, eu vou orar por você e não pela chave. Tá certo, então só para entender. Amém. Reverendo, então vamos lá, conclusão. Então, concluindo, eu entendo que a unção de óleo nos dias de hoje, ela não tem mais um propósito como era no tempos do Velho Testamento e também no início ali da igreja. Hoje não há mais necessidade de ungir com óleo. Precisamos crer na oração. A oração do justo muito pode em seus efeitos, em sua eficácia, confiando na resposta de Deus. Deus é soberano e ele responde sempre às orações com sim, com não, com espere. E, na minha opinião, à luz dos textos bíblicos, tanto de Mateus a Apocalipse, não vejo necessidade mais do uso do óleo como algo para cura de enfermidade, porque eu entendo que quem cura é Deus, não há necessidade de um artifício a mais. Então, teve o seu propósito medicinal na época, hoje nós temos remédios que podemos usar e orar confiando aí em Deus. Ok, suas mídias sociais, reverendo. Cleverson Vale com 2 L's,
Aliás, @CleversonVale no Instagram. Repito, @CleversonVale, vale com 2 L's, no Instagram. Tá ótimo. Obrigado, querido, pela sua participação. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Não se esqueça, você que está aí com a gente no YouTube, clica no joinha. Isso vai ajudar com que o YouTube entregue para mais pessoas. Aliás, Simone, já batemos os 4.500. Olha! Já batemos ontem, inclusive. Hoje já está em 4.510. Né? Então já batemos ontem. Então agora a meta vai ser 5 mil. Não, vamos a meta para 5 mil de uma vez. Vamos para 5 logo, né? Vamos para 5 mil de uma vez. Tá muito rápido. Tá batendo muito rápido. Já, né? Já arredonda. Então a nossa próxima meta agora de inscritos são 5 mil. Então se inscreva no canal, clica no sininho, porque aí toda vez que começar o debate, você vai ter acesso aí aos conteúdos, ainda que você não possa assistir na hora, você vai ter acesso aí para assistir em outros horários, ok? E divulgue também, compartilhe para várias pessoas aí, /Eu Tô Na Vida, vai ser muito bom se nós pudermos caminhar juntos, ok? Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco. Apareceu um vírus e mudou a forma de relacionamento. Mudou a forma de convivência entre as pessoas e o mundo. E a sua empresa está preparada para toda essa mudança? Sua marca está pronta para falar com esses novos clientes? A agência Chairo está pronta para atualizar os seus negócios. Solicite uma consultoria gratuita de marketing digital com os especialistas da Chairo e prepare-se para vender como nunca. Chairo, especialista em potencializar vendas. Ligue Chairo 11 98274 5116 ou acesse chairo.com.br. Vida FM 96.5, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. Sem publicidade, a garrafa da Coca-Cola seria só uma garrafa. Pense nisso e anuncie a sua marca aqui, na Vida. Ligue 12 99665 2277. Vida FM. Vida. Eu sou Roberto Calil, médico, e tenho um recado para você. A saúde é o nosso bem mais precioso e a democracia vem logo em seguida. Neste ano teremos eleições para prefeito e vereador. Sua missão é votar com segurança. O primeiro turno será no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. Você pode votar das 7 da manhã às 5 da tarde. Deixe o período das 7 às 10 para as pessoas com mais de 60 anos. Confirme seu local de votação e leve anotados os números dos candidatos. Use a máscara o tempo todo e leve sua caneta. Na sessão, limpe as mãos com álcool em gel e evite o contato físico. Se estiver com febre no dia ou tiver tido Covid nos 14 dias antes da eleição, fique em casa. A Justiça Eleitoral adotou todos os cuidados possíveis. Faça a sua parte. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. O som que é tudo de bom. Vida! As eleições 2020 estão chegando. Como em toda missão importante, você precisa estar preparado e seguro para cumprir o seu papel. Mas fique tranquilo, é só seguir o passo a passo que não tem erro. Passo 1. Coloque a máscara ao sair de casa. 2. Entre na sessão eleitoral e fique de frente para o mesário. 3. Mostre seu documento oficial com foto. Quando o mesário disser seu nome em voz alta, confirme. 4. Guarde seu documento e limpe suas mãos com álcool gel. 5. Assine o caderno e, se precisar de comprovante de votação, peça ao mesário. 6. Dirija-se à cabine de votação. Digite os números dos seus candidatos e aperte confirma. 7. Limpe suas mãos com álcool em gel e pronto. Missão cumprida. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. A vida é tudo de bom. 96.5. Debate da Vida. De volta com o debate da vida, Cláudio, e a pesquisa. Vamos lá, considerando aqui esse resultado que tá aqui? Pode já considerar ele? 62 a 38. Então aumentou o número de pessoas dizendo não
de 34 para 38, então 4 pontos percentuais, e cai 4 pontos percentuais então para o sim. Então 62 a 38 ainda é maioria. No Instagram, 67 a 33, né? Então cai também um ponto percentual os que votaram em sim e aumenta um ponto percentual para os que votaram em não. Então certamente o perfil do nosso ouvinte está definido na sua absoluta maioria que sim, devemos usar o óleo ungido. Nós queremos aí a participação de vocês, o Rufus Godoy inclusive mandando uma mensagem aqui, tá faltando like, pessoal. É verdade, nós temos muitas pessoas assistindo, mas poucos likes, mas se o pessoal não estiver gostando, não clica no like, só clica no like se estiver gostando, se estiver sendo útil de alguma forma para você. Eu achei interessante também o Rufus é o tirador de sarro do programa, né? Ele é um figura. Deus te abençoe, Rufus. Mas ele falou aqui que tem realmente o óleo para emagrecer. E o óleo eu quero. Não, o óleo para emagrecer é assim, eu olho, mas não como. Faz sentido, porque a gente olha e come, né? Então tá fazendo aqui uma brincadeira. Mas que Deus te abençoe, Rufus, obrigado aí pela sua participação sempre conosco, sempre nos anima aqui no programa. Bom, vamos lá, nesse bloco agora é o bloco do hashtag, é o momento hashtag, onde nós pegamos palavras retiradas da internet, ligadas e conectadas com o tema, ou seja, o internauta que ele fala sobre o tema, e o tema de hoje nós pegamos a palavra aí, o conjunto de palavras, óleo ungido. Então os nossos convidados vão nos ajudar aqui nesse momento hashtag. Vamos lá, Simone. Momento hashtag no debate da vida. Olha, eu vou ser bem prático e bem rápido, pedir aos nossos convidados que sejam os mais práticos possíveis. Então a primeira hashtag começa com o reverendo Frank, na sequência o Paulo Henrique. A conexão com o tema óleo ungido, hashtag Deus é mais. Deus é maior do que o óleo ungido, né? O óleo só representa o poder de Deus. Ok, Paulo Henrique? Deus é maior que o óleo ungido, perfeito. Maravilha. Hashtag Deus é mais. Segunda hashtag, óleo de Israel. Não tem diferença nenhuma se o óleo é de Israel ou o azeite, né? O óleo especial, preparado para isso, mas não tem diferença nenhuma de ser de Israel, não tem nenhum superstição sobre isso. Eu queria até comentar, a gente descobre algumas fraudes por aí, né? E andando na Conde ali, eu descobri que o pessoal tava pegando uns óleos aí daqui do Brasil. Maçola mesmo, andorinha. Isso. Andorinha. Fazendo a impressão na gráfica do adesivo, colocando que aquele óleo veio de Israel e vendendo a preço de ouro. Meu Deus do céu. Não, aí olha, só o sangue do cordeiro. Aqui viu? A gente pega cada BO, pastor Cláudio. Só o sangue do cordeiro, viu? Não, esse aí não vira, não. Terceira hashtag, tá repreendido. No nome... Tá repreendido o mau uso da palavra de Deus, tá repreendido o comércio da palavra de Deus, tá repreendido o comércio do óleo ungido aí. Paulo Henrique. Tá repreendido tudo aquilo que não provém da sala do trono. Amém. E a última hashtag, proteção. Óleo ungido tem conexão com proteção? Não. Óleo ungido não, porque nós somos protegidos não é por óleo nenhum. Nós somos protegidos por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, pela ação de Cristo nas nossas vidas. É o poder de Deus que opera em nós. Não tem óleo que protege nada, não. Maravilha. Paulo Henrique? Exatamente. Quem nos protege é aquele que não tosqueneja, o guarda de Israel. Não, agora foi crente pra dar, hein? Agora... Crente, mano. Amém. Vamos à nossa dica cultural de hoje. Vamos lá, Simone. Debate da vida. Dica cultural. Dica cultural, começa então com o Paulo Henrique, na sequência o reverendo Frank. Há alguma dica cultural hoje, Paulo Henrique, sobre esse assunto? Sim, eu quero indicar para vocês Fernando Moretti, A Seita Judaica que Jesus Estudou na Infância, da editora Scala, Os Essênios, uma obra que vai te ajudar a entender um pouco mais sobre a cultura judaica e a infância de Jesus no período do Novo Testamento. Maravilha, reverendo Frank. É um livro que fala sobre superstições cristãs ou no cristianismo, da editora Cultura Cristã. Então é um livro interessante porque ele vai abordando todas essas coisas que estão sendo hoje desviadas do verdadeiro sentido bíblico que tiveram ou têm e estão sendo transformadas em comércio. Editora Cultura Cristã, as superstições que a Bíblia condena e os cristãos estão usando. Maravilha. Um minutinho então, reverendo, para sua conclusão final e também os seus dados de contato. Olha, o assunto é polêmico, mas eu não creio que seja pecado
se com toda a sabedoria bíblica, temor a Deus e oração, um pastor resolve, além de orar, impor as mãos, ou além de clamar a Deus pela saúde, pela cura de um membro de sua igreja, ungí-lo também com óleo como símbolo da ação do Espírito Santo de Deus. No entanto, há que se ter mesmo muito cuidado. Isso não é feito na igreja, no culto público, isso não é feito para usar Deus, para manipular Deus, isso não é magia, isso é apenas um símbolo. A igreja usa símbolos, tanto que a ceia do Senhor é um símbolo, o batismo é um símbolo, mas é preciso usar com muita sabedoria bíblica para evitar superstição, para evitar desvio de finalidade, para evitar uso de poder, manipulação de pessoas. Então, na dúvida, só mesmo se o crente pedir, só mesmo se você explicar isso tudo e a pessoa achar que pode ser abençoada também através desse símbolo. Senão, não precisa. Impõe as suas mãos, ore e clame a Deus, que o Senhor não precisa de óleo mesmo para curar. Isso é verdade. Maravilha. Dados de contato? Creti, CRETI, @terra.com.br, e isso é o meu e-mail. O telefone é 11 989 545412, e tem Facebook, tem Instagram, tem tudo isso aí por aí. Só me acha aí. Tá ótimo. Paulo Henrique, 1 minuto para suas considerações finais. Lá no Instagram você me acha prpaulo.oliveira, no Facebook pr.Paulo Henrique, e também no YouTube pr.Paulo Henrique. E a consideração é que o óleo ungido é doutrina para a igreja, e essa doutrina precisa ser feita de acordo com o que a Bíblia ensina, e que Tiago estava instruindo ali os irmãos, e Jesus também instruiu os irmãos para o uso do óleo ungido, e os resultados vêm na sequência, que muitos enfermos eram curados. Quero mandar um abraço também para todo mundo do ITCID lá de Guarulhos, Assembleia de Deus Betel e El Shaddai, pastor Luciano Osório, o professor coordenador ali José Inaldo, www.itcid.com.br. Um abraço para os irmãos da Assembleia de Deus ali no Grajaú, que Deus abençoe todos vocês. Estaremos juntos domingo, se Deus permitir. E também não poderia deixar de mandar aquele abraço especial para a galera da Melhor Embalagem. Se você estiver procurando embalagem para o seu e-commerce, www.amelhoремbalagem.com.br. Mas deixa eu só fazer uma correção então aí no Paulo Henrique. Ele falou o seguinte: se você precisar de embalagem, e aí deu o site. Se você precisar de embalagem, não. Embalagem tem um monte por aí. Se você precisar da melhor embalagem... A melhor embalagem. Pô, meu irmão, essa aqui vale um cachezinho, hein? Essa vale um cachezinho, hein? A melhor embalagem, hein? Caixa de papelão, envelope personalizado e muito mais. amelhorembalagem.com.br, viu o material? Tá fantástico. Então, se você precisar, acesse aí o amelhorembalagem.com.br. Vamos então, Simone, às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Bom, queridos, esse tema é um tema que certamente faz parte do nosso dia a dia como igreja, porque isso tem sido uma crescente nas igrejas evangélicas, né? A gente tem feito essa divisão aí de igrejas históricas, igrejas pentecostais, igrejas neopentecostais, e principalmente nas igrejas neopentecostais isso tem sido de um aumento muito grande. Claro que me deixa pasmo quando ouço coisas como essa mencionada agora pelo Paulo Henrique, de pessoas que pegam o óleo de cozinha, colocam numa embalagem, imprimem que é de Israel, e a gente começa a imaginar qual que é a natureza disso, né? Porque se a gente já começa com um engano, eu fico me perguntando se Deus está nesse negócio, né? Se Deus está envolvido nesse negócio, né? Por isso que a Bíblia diz que muitos chegarão lá dizendo: preguei no teu nome, expulsei demônios no teu nome, apartai-vos de mim para o fogo eterno que eu não vos conheço. São para esses que infelizmente usam o evangelho para fins de lucro, que usam o evangelho para fins de benefício próprio. De qualquer forma, com relação ao tema propriamente dito, se nós devemos ou não usar o óleo ungido, ficou claro aqui pelo comentário dos nossos convidados e por questões teológicas e bíblicas, que há uma divergência, né? Se era apenas medicinal, se não era apenas medicinal, se você deve usar ou se você não deve utilizar. De qualquer forma, me chama a atenção o que muitas igrejas, certa vez lendo um artigo de um líder de uma grande denominação pentecostal, quando eu falo grande, eu falo de grande mesmo, e ele fazendo comentário de que é necessário alguns pontos de contato, ou seja, que o cristão, ele precisa de alguns
os pontos de contato. E neste mesmo artigo, quando ele defende o ponto de contato, ele menciona o fato de o povo ser místico. Ele diz assim, olha, o povo é místico. Então, por ser místico, é necessário o ponto de contato, alguma coisa que a pessoa consiga se pegar. Bom, quando ele faz essa consideração, eu faço uma observação de que o que está faltando na realidade não é um ponto de contato. O que está faltando é maturidade. O que está faltando é nós crescermos na graça, no conhecimento e entendermos que o sangue de Jesus é quem tem que ter poder. Então, muitas vezes nós estamos substituindo o poder do sangue de Jesus por N elementos. Com relação a símbolos, eu também não vejo problema nenhum. A própria ceia é um símbolo. Quando você toma lá o suco de uva e o pão, o cálice de suco de uva e o pão, é um símbolo do corpo, é um símbolo do sangue, e a Bíblia diz que nós devemos fazer isso em memória de Cristo. Então eu não tenho problema com relação aos simbolismos. O que eu tenho problema e que eu sou radicalmente contra é quando nós nos apegamos a este simbolismo e transformamos isso em doutrina ou transformamos isso em regra de fé. A minha consideração final é que a gente precisa abrir mão da religiosidade e a gente começar a amadurecer no que diz respeito às coisas do Espírito Santo, porque muitas pessoas estão tão apegadas, mas tão apegadas ao ponto, se a pessoa chegar numa igreja e ela pede pro pastor, vou usar o exemplo aqui dado pelo pastor Frank, chega uma pessoa e fala, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. Não, eu vou orar por você. Não, mas o senhor não tem o óleo aí? Não, eu não tenho óleo aqui, mas eu vou orar por você. A pessoa já faz cara torta, como se a oração não tivesse validade, só tem validade se tiver com óleo junto. Ou seja, nós estamos desprestigiando o sangue de Cristo, o poder do sangue de Cristo, a imposição de mãos, porque o que a Bíblia diz é em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, em meu nome, se beberes alguma coisa mortífera, não vos fará mal algum. Então é no nome dele, não é o óleo, não é o lenço e tantos outros patuás que nós estamos criando no meio evangélico, no meio cristão. Então, se nós vamos validar todos estes objetos, estes símbolos, como sendo algo que tem poder, e não foi isso que foi defendido, inclusive pelo Paulo Henrique, ele defende que há a possibilidade, que pode se ungir, que não há problema, que biblicamente não há nenhum problema com relação a isso, mas também não defendeu como algo que você não há poder no óleo. Não, há poder no sangue de Cristo, há poder em Jesus. Porque se nós entendermos que há poder nestes objetos ou nestes simbolismos, nós vamos ter que voltar ao catolicismo apostólico romano. A reforma cancela ela, não vale nada, porque um dos pilares e um dos pontos era exatamente esta exacerbação que a Igreja Católica Apostólica Romana fazia de levar o cristão, levar o católico a ficar dependente e inclusive fazer o comércio desses objetos. Hoje é uma tristeza. Mas a gente vê este comércio acontecendo dentro das igrejas evangélicas, com óleo de mirra, óleo disso, óleo daquilo, se aproveitando comercialmente de algo que não deveria ser aproveitado. Tem muitas formas de se ganhar dinheiro, de ser próspero financeiramente, não há problema nenhum nisso. Agora, quando nós começamos a usar o reino para isso, isso realmente não apenas me preocupa, mas me entristece. E me entristece ainda mais, além do líder que infelizmente pratica isso, quando o cristão, ele não busca o conhecimento das escrituras e acaba ficando dependente disso. Ou seja, ouve aquilo que quer, né? Porque aí a gente, se não tomar cuidado, sabe o que vai acontecer? Isso eu ouvi. Um líder dizendo para a pessoa que ela tinha que mandar para ele uma primícia, tinha que mandar para ele uma oferta especial, e mandando essa oferta especial e mandando o comprovante do depósito, ele ia enterrar o nome no altar. Olha, eu vou pegar o teu nome, eu vou escrever e eu vou enterrar ele no altar, porque você não tem ideia do poder que há no altar do Senhor. O sangue de Jesus tem poder. Olha o caminho que nós chegamos. Então tome muito cuidado com isso e que a tua fé esteja firmada em Cristo, no nome de Jesus e no sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Falando da nossa Word Cloud de hoje, para fechar o nosso programa, a palavra mais citada foi enfermos, ou seja, se houver unção, unção por enfermos. Segunda mais citada, óleo. Terceira mais citada, óleo ungido. E a quarta, oração, ok? Então essas são as palavras mais citadas pelos nossos ouvintes. Espero que todos esses conteúdos sirvam para te ajudar no crescimento e na graça, na fé no Senhor, e que Deus possa te abençoar a cada dia. Os nossos convidados na tela aí para nós nos despedirmos. Que Deus abençoe vocês e até o próximo debate. Deus abençoe. Tchau. Você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário. De volta amanhã às 10 da manhã nos 96.5, nas plataformas digitais e no Vida Play.
Toda sexta, 11 da manhã, tem um papo descontraído, diferente e edificante. Papo Tudo de Bom, com Cláudio Apolinário e Carlos Apolinário Júnior. Só aqui na Vida. Vida FM 96.5, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. Domingo é dia de votar no 13, dia de confirmar o auxílio emergencial às famílias carentes, de digitar pelo ônibus a R$3 e as vagas nas creches, dia de escolher as UPAs no Novo Horizonte e no Santo Inês, de votar no maior programa de regularização da nossa cidade, dia de confirmar